Casados para sempre, o homem e seus deveres. As mensagens da pastora Juliana e do profeta pastor Marconi abordam os deveres e responsabilidades do homem no casamento com base em princípios bíblicos, ao explorar temas como amor, liderança, provisão, proteção e cuidado espiritual. Eles oferecem orientações fundamentadas para fortalecer os relacionamentos matrimoniais. Nesta introdução, analisaremos sucintamente os ensinamentos desses líderes religiosos sobre o papel do homem no contexto familiar, destacando a importância desses valores para promover a harmonia e a felicidade conjugal. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. Numa quarta-feira, às 19h30, os fiéis começaram a chegar à igreja Monte Sinai, um modesto templo situado no coração da cidade. Um culto de ensino, sob a direção do profeta Marconi Silva e da pastora Juliana, estava prestes a começar, com o tema Casados para Sempre, o dever do homem. O ambiente estava impregnado de expectativa e reverência enquanto os bancos se enchiam de pessoas ansiosas por ouvir a palavra de Deus sobre o compromisso matrimonial. À frente, o profeta Marconi Silva e a pastora Juliana, um casal dedicado ao ministério, prepararam-se para guiar a congregação por essa importante reflexão. Às 19h, a pastora Juliana subiu ao púlpito, seu semblante irradiando serenidade e amor. Uma voz suave, ela leu o versículo escolhido para iniciar o culto. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Mateus 19:6. A congregação escutou atentamente as palavras da pastora. Deixando que a mensagem divina penetrasse em seus corações, ela falou sobre a importância do compromisso matrimonial, destacando a responsabilidade do homem em proteger, amar e honrar sua esposa, seguindo os ensinamentos de Cristo. Após a comovente leitura do versículo por parte da pastora Juliana, o profeta Marconi Silva tomou a palavra, sua presença imponente e voz firme, capturando a atenção de todos os presentes. Amados irmãos e irmãs, é com gratidão que nos reunimos neste santuário para discutir um dos pilares fundamentais da vida conjugal, o dever do homem. Como bem nos lembrou a pastora Juliana, a responsabilidade do marido vai além das palavras, é um compromisso que se manifesta em ações concretas de amor e provisão, como gestos expressivos. O profeta Marconi Silva continuou sua reflexão, citando as palavras inspiradas do apóstolo Paulo em Efésios 5:28-30. O dever do homem é amar sua esposa como a si mesmo, cuidando dela como Cristo cuida da igreja. Isso implica não apenas em palavras gentis, mas em ações que demonstram esse amor. O homem é chamado a ser o provedor do lar, a garantir não apenas o sustento material, mas também o apoio emocional e espiritual para sua esposa e família. O profeta ressaltou a importância da autonomia financeira do casal, enfatizando que, embora ambos possam contribuir para o sustento do lar, o homem deve assumir a liderança nesse aspecto, seguindo os princípios de Provérbios 24:27. A responsabilidade de prover vai além da mera questão financeira, envolve também a capacidade de liderança e cuidado com o bem-estar da família. É um dever que, quando negligenciado, compromete não apenas a estabilidade material, mas também o testemunho de fé do homem. O profeta Marconi Silva concluiu sua fala exortando os homens presentes a assumirem com coragem e integridade seu papel de líderes e provedores nos lares, seguindo o exemplo de amor e sacrifício de Cristo. Enquanto as palavras do profeta ecoavam pelo santuário, a congregação refletia sobre a importância das
cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. A congregação absorveu as palavras da pastora Juliana, refletindo sobre o equilíbrio e a compreensão necessários para viver conforme os princípios divinos no contexto familiar. O profeta Marconi Silva, com sabedoria e clareza, abordou a questão da autoridade do marido sobre sua esposa. Irmãos e irmãs, é crucial que entendamos a verdade bíblica sobre a autoridade do homem sobre sua própria casa, especialmente no contexto da relação entre marido e mulher. Muitos casais cristãos têm pouco entendimento sobre esse assunto, mas a palavra de Deus nos guia claramente a respeito. Ele destacou o papel do pai como autoridade sobre sua filha antes do casamento e como essa autoridade é transferida para o marido após a união matrimonial. A Escritura nos mostra que a mulher, enquanto solteira, estava sob a autoridade de seu pai. Essa autoridade dava ao pai o direito de validar os votos feitos por sua filha. No entanto, quando a mulher se casa, o marido assume essa mesma autoridade sobre ela. O profeta explicou como essa transferência de autoridade é um aspecto fundamental do casamento e da formação de uma nova família. No momento do casamento, quando o pai entrega sua filha ao noivo, a autoridade que o pai tinha sobre sua filha está sendo transferida ao marido. É um momento de transição onde os filhos deixam pai e mãe para formarem sua própria família, e essa transferência de autoridade é parte essencial desse processo. Ele ressaltou a importância de ensinar esses princípios desde a infância, preparando os filhos para seus futuros relacionamentos. É essencial que ensinemos essas verdades desde a infância, preparando nossos filhos para o relacionamento mais importante que um dia terão. Quando as mulheres entendem desde cedo o significado dessa transferência de autoridade, elas percebem que se trata de proteção e não de domínio ou controle. O profeta concluiu sua reflexão enfatizando a bênção de ter uma autoridade abençoadora e não abusiva em casa, tanto como pai quanto como marido. Possamos compreender e realizar a autoridade abençoadora e não abusiva do pai e do marido em nossas vidas. É uma bênção do pai que é o protetor e é igualmente uma bênção quando essa autoridade é transferida ao marido e trazida no casamento, preparando também uma família abençoada por Deus. A pastora Juliana, em sua sabedoria pastoral, abordou a distinção crucial entre autoridade e autoritarismo. Irmãos e irmãs, é fundamental entendermos a diferença entre autoridade e autoritarismo, especialmente no contexto do lar e do casamento. Enquanto a autoridade é uma expressão de liderança abençoadora e respeitosa, o autoritarismo é o uso errado ou abusivo da autoridade, caracterizado por dominação e imposição. Ela destacou o exemplo de liderança servidora deixado por Jesus e a necessidade de aplicar esses princípios nos relacionamentos familiares. Jesus nos ensinou que, no reino de Deus, a liderança não se baseia na busca pelo poder ou na dominação dos outros, mas sim no serviço e na unidade. O principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua esposa e seus filhos, exercendo a autoridade com respeito e sem abuso. A pastora Juliana citou as palavras de Pedro aos presbíteros como um modelo de como a autoridade deve ser exercida. Pedro nos lembra que aqueles que exercem autoridade não devem agir como dominadores, mas sim como modelos de serviço e respeito. Governar não é dominar, mas conduzir por meio do respeito mútuo e da consideração pelos outros. Ela ressaltou a importância de os maridos ouvirem suas esposas e valorizarem sua contribuição nos relacionamentos. É essencial que os maridos aprendam a ouvir suas esposas e reconheçam a importância de sua opinião e colaboração. Deus mesmo orientou Abraão a ouvir Sara, sua esposa, mostrando que a sabedoria e a liderança no lar envolvem a consideração mútua e o diálogo aberto. O profeta Marconi Silva prosseguiu com sua reflexão, abordando o aspecto crucial do governo espiritual do lar. Irmãos e irmãs, ser o cabeça do lar não se limita apenas às questões práticas e materiais da vida familiar, mas também, e principalmente, ao governo espiritual do lar. O apóstolo Paulo, ao falar sobre as qualificações necessárias para aqueles que desejam liderar na igreja, destaca a importância de governar bem a própria casa. Ele citou as palavras de Paulo a Timóteo, enfatizando a responsabilidade dos pais na criação espiritual de seus filhos. Paulo nos lembra que aqueles que aspiram ao episcopado devem conseguir governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina e respeito. É crucial não apenas educar os filhos, mas também conduzi-los espiritualmente, para que se tornem crentes comprometidos com sua fé. O
profeta Marconi mencionou também as instruções dadas a Tito, destacando a importância de os filhos serem crentes como parte do governo espiritual do lar. Paulo, ao instruir Tito sobre a seleção de presbíteros, ressalta a necessidade de os filhos não apenas serem bem comportados, mas também crentes. Isso revela uma família governada espiritualmente, onde os pais não apenas ensinam seus filhos, mas os levam a um relacionamento pessoal com Deus. Ele enfatizou que o chefe de família deve conduzir sua casa no temor do Senhor, destacando que isso não é apenas uma missão para os líderes religiosos, mas para todos os cristãos. O governo espiritual do lar é uma responsabilidade de todos os cristãos, não apenas daqueles que aspiram a cargos ministeriais. Devemos conduzir nossas famílias no temor do Senhor, servindo de exemplo em nossa vida espiritual e levando nossos familiares a um relacionamento íntimo com Deus. O profeta concluiu, apontando para a importância deste aspecto do dever do marido no governo espiritual de sua família. A pastora Juliana continuou sua explanação sobre o amor conjugal, destacando a importância da decisão e da entrega sacrificial. Irmãos e irmãs, é crucial entender que amar não se limita a meros sentimentos, mas é uma decisão consciente de doar-se ao outro. Se o amor fosse apenas uma emoção espontânea, não precisaríamos receber uma ordem divina para amar nossos cônjuges. Deus nos ordena a amar porque é uma escolha que podemos fazer, uma decisão que está ao alcance da nossa vontade. Como disse John Stott, o amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossa vontade. Ela enfatizou o mandamento divino dado aos maridos, comparando o padrão estabelecido por Deus com o amor exemplificado por Cristo. A palavra de Deus nos orienta claramente: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela. Aqui, vemos que o padrão para o amor conjugal é o amor sacrificial de Cristo pela igreja. Portanto, para compreender como o homem deve amar sua esposa, devemos refletir sobre o modo como Cristo amou a igreja. A pastora Juliana ressaltou que o amor vai além das condições ou méritos do outro, seguindo o exemplo de Cristo. É importante lembrar que Cristo amou a igreja mesmo quando esta não amava em retorno. Ele nos amou primeiro, mesmo quando éramos seus inimigos. Da mesma forma, o marido não deve condicionar seu amor à resposta ou ao comportamento da esposa. Ele decide amar e, com seu amor, conquista o coração dela. Ela destacou ainda que o amor sacrificial envolve promover o bem do outro, mesmo que isso signifique sacrifício pessoal. O amor sacrificial implica em dar-se em favor do outro, mesmo que isso exija sacrifício pessoal. É a disposição de priorizar o bem-estar do cônjuge acima dos próprios interesses, é estar presente mesmo quando cansado, renunciar a algo importante em favor do parceiro e buscar agradar ao outro, não a si. A pastora Juliana concluiu sua reflexão reiterando a importância de seguir o exemplo de amor sacrificial deixado por Cristo e aplicá-lo no contexto do casamento, para a construção de relacionamentos sólidos e harmoniosos. O profeta Marconi Silva complementou a fala da pastora Juliana, abordando o aspecto do respeito e consideração no amor conjugal. Pastora, me desculpas por interromper, mas acrescentarei algo importante. O amor também tem a ver com a atitude de respeitar, de tratar bem, como o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses: e maridos, amai a vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Colossenses 3:19. Outra versão da Bíblia enfatiza: e marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Colossenses 3:19. Ele prosseguiu, citando as instruções do apóstolo Pedro sobre a consideração e honra que o marido deve ter para com a esposa. E o apóstolo Pedro também ensinou sobre a atitude de consideração e dignidade que o marido deve ter para com sua esposa. E maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. 1 Pedro 3:7. O profeta compartilhou uma experiência pessoal, reconhecendo suas próprias falhas e a importância de aprender a considerar a fragilidade da esposa. Recordo-me de uma advertência clara que minha esposa Juliana me deu quando estávamos prestes a nos casar. Ela me disse: pense num vaso de porcelana chinesa. Imagine um vasinho bem frágil que você nem pode apertar muito. Este vasinho delicado sou eu. É o que você está levando para casa ao casar-se comigo. Confesso que muitas vezes falhei nessa consideração pela fragilidade dela, seja em discussões, na forma de falar ou na insensibilidade às emoções dela. O profeta Marconi Silva enfatizou a importância do arrependimento e da busca pela transformação, reconhecendo os erros e buscando melhorar.
É necessário reconhecermos nossas falhas, nos arrependermos diante de Deus e diante de nossas esposas, e então nos policiarmos para crescermos e nos transformarmos. Amar a esposa é importar-se com ela com o que é importante para ela. Precisamos crescer nessa área e meditar na definição bíblica do amor que devemos manifestar uns pelos outros, como está em 1 Coríntios 13, 4-7. Com isso, o profeta Marconi Silva reforçou a importância do respeito, consideração e cuidado mútuo no relacionamento conjugal, ressaltando a necessidade de uma atitude amorosa e sacrificial. A pastora Juliana complementou as palavras do profeta Marconi Silva, reforçando a importância do respeito mútuo e da consideração no relacionamento conjugal. Concordo plenamente com o que o profeta Marconi disse. O amor no casamento vai muito além de sentimentos passageiros, é uma decisão diária de doação e respeito mútuo, como bem destacou o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses. Os maridos são instruídos a amar suas esposas e não tratá-las asperamente. Ela continuou, refletindo sobre a orientação do apóstolo Pedro sobre a consideração e a dignidade que devem ser demonstradas no relacionamento marital. Além disso, o apóstolo Pedro nos lembra da importância de considerarmos nossas esposas como parte mais frágil, tratando-as com dignidade e respeito. Isso significa estar atento às suas necessidades, emoções e às delicadezas do seu coração. A pastora compartilhou algumas experiências pessoais para ilustrar como o amor e o respeito mútuo são essenciais para a construção de um relacionamento saudável. Em minha própria jornada matrimonial, aprendi que o amor verdadeiro é paciente, bondoso e não rude, é saber reconhecer os momentos de fragilidade do outro e estar presente para oferecer apoio e cuidado. Por fim, a pastora Juliana enfatizou a necessidade de um arrependimento sincero e um compromisso contínuo com o crescimento pessoal e o fortalecimento do vínculo conjugal. Quando falhamos em demonstrar amor e respeito, é crucial que nos arrependamos diante de Deus e de nosso cônjuge, buscando sempre crescer e melhorar como parceiros de vida, que sigamos o exemplo do amor sacrificial de Cristo, que nos amou primeiro e nos ensina a amar da mesma maneira. A pastora Juliana continuou sua reflexão sobre a importância do homem ser amante de sua esposa, abordando as complexidades da intimidade física no casamento e destacando a responsabilidade do marido em satisfazer as necessidades e desejos de sua esposa. Ao refletirmos sobre o desejo sexual no casamento, é crucial considerar a responsabilidade do marido em satisfazer as necessidades de sua esposa. Como mencionado no livro de 1 Coríntios, o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido, e vice-versa. Isso significa que o marido não deve negligenciar as necessidades físicas e emocionais de sua esposa, mas sim cuidar dela com amor e consideração. Ela continuou, explorando o significado do desejo e do governo mencionado na passagem bíblica de Gênesis. A passagem de Gênesis nos lembra que, após a queda, houve uma mudança na dinâmica entre homem e mulher, especialmente no que diz respeito ao desejo sexual. No entanto, essa mudança não deve ser interpretada como uma desigualdade ou uma licença para o marido dominar a esposa de maneira autoritária. Pelo contrário, é um lembrete para o marido assumir a responsabilidade de nutrir o desejo e a intimidade no relacionamento. A pastora enfatizou a importância do cuidado mútuo e do investimento contínuo no relacionamento conjugal. É essencial que os maridos invistam tempo e esforço em cultivar a intimidade emocional e física com suas esposas. Isso requer comunicação aberta, empatia e sensibilidade às necessidades individuais de cada cônjuge. O casamento é uma parceria baseada no amor mútuo e no cuidado um pelo outro, e a intimidade física é uma parte vital desse relacionamento. Ela concluiu, incentivando os maridos a adotarem uma abordagem amorosa e atenciosa em relação à intimidade no casamento. Portanto, encorajo todos os maridos a serem amantes dedicados de suas esposas, valorizando sua sexualidade, respeitando suas necessidades e trabalhando juntos para manter e fortalecer a conexão íntima que compartilham. Quando ambos os cônjuges se comprometem a nutrir o amor e a intimidade em seu casamento, isso contribui para um relacionamento saudável e gratificante ao longo dos anos. O profeta pastor Marconi Silva enfatizou a importância do homem ser o provedor de sua esposa e de sua família, destacando o papel fundamental que isso desempenha no relacionamento conjugal. Ser o provedor do lar não se resume apenas a trazer dinheiro para casa, mas também envolve assumir a responsabilidade de cuidar das necessidades materiais e financeiras da esposa e da família. Isso reflete o compromisso do marido em zelar pelo bem-estar e pela segurança de sua esposa, garantindo que suas necessidades básicas sejam atendidas. Ele
prosseguiu, explicando que essa responsabilidade é uma expressão prática do amor e do cuidado que o marido deve ter pela esposa. Quando o homem assume o papel de provedor, ele está demonstrando seu amor e sua dedicação à esposa, assegurando que ela tenha conforto, segurança e estabilidade financeira. Isso não apenas fortalece o relacionamento, mas também cria um ambiente propício para o crescimento e o florescimento da família na totalidade. O profeta também abordou a importância de preparar-se adequadamente para assumir essa responsabilidade antes mesmo de se casar. É crucial que os homens se preparem financeiramente e assumam a responsabilidade de prover para sua família antes de se casarem. Isso inclui desenvolver habilidades profissionais, buscar educação e treinamento, e estabelecer uma base financeira sólida para o futuro lar. Essa preparação demonstra maturidade e compromisso, e é essencial para garantir o bem-estar da esposa e da família. Ele concluiu reiterando que ser o provedor do lar é um dever sério e uma expressão tangível do amor e da responsabilidade do homem como marido. Em resumo, ser o provedor do lar não é apenas uma questão de trazer dinheiro para casa, mas sim de assumir a responsabilidade de cuidar e sustentar a esposa e a família de maneira holística. É um dever sagrado e uma expressão prática do amor, do compromisso e da liderança que o homem deve exercer no casamento. A pastora Juliana ressaltou a importância do homem ser o protetor de sua esposa, destacando que esse papel vai além da simples proteção física, envolvendo também a proteção espiritual, emocional e social. Quando falamos sobre o homem ser o protetor de sua esposa, não estamos nos referindo apenas à sua capacidade física de defendê-la em situações de perigo. Embora esse seja um aspecto importante, a proteção que Deus designou para o homem é muito mais abrangente e profunda. Ela continuou explicando que a proteção espiritual é uma responsabilidade crucial do marido. O homem deve exercer sua autoridade espiritual para proteger sua esposa espiritualmente, cobrindo-a com orações, orientando-a na palavra de Deus e liderando sua família na busca pela santidade e pela comunhão com o Senhor. Esta é uma forma vital de proteção que vai além das questões físicas e tangíveis. A pastora também enfatizou a importância da proteção emocional, demonstrando cuidado e apoio nos momentos de fragilidade. Em resumo, as mensagens da pastora Juliana e do profeta pastor Marconi destacam a importância dos deveres e responsabilidades do homem no casamento, conforme ensinamentos bíblicos, desde o amor sacrificial até a provisão material e a proteção espiritual. Esses líderes religiosos enfatizam a importância de os homens desempenharem